Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, bom dia. Estamos começando pela TV Diário o programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito especial. Ela é especialista em bem-estar integral, é especialista em felicidade, nós vamos falar sobre isso, e é especialista em forças de caráter. Ela é professora do Rubin Instituto dos Estados Unidos, mas com braço no Brasil. Nós vamos conversar com Juliana Carneiro. Juliana, um grande abraço, bom dia, muito obrigado por participar do programa Mercado e Desenvolvimento pela nossa querida TV Diário. Bom dia, Jurani. Obrigada a você por essa oportunidade, por esse convite delícia. Estou muito feliz de estar aqui e poder bater esse papo com você. Juliana, nós vamos falar sobre força de caráter, que é uma das suas especialidades, você estuda muito sobre o assunto. Então vamos começar com a primeira pergunta. O que são as forças de caráter, Juliana Carneiro? Então, as forças de caráter é o estudo, a gente conhece como estudo científico das forças e virtudes humanas, considerada a espinha dorsal da psicologia positiva, né? Um movimento que começou lá em 1998, quando o Dr. Martin Seligman, psicólogo, PhD, então presidente da APA, Associação de Psicologia Norte-Americana, em seu discurso de posse, ele convoca todos os pesquisadores, estudiosos, psicólogos presentes a complementar o estudo da psicologia, né, que nos últimos 50 anos havia se dedicado ao estudo dos transtornos mentais, com o estudo do que havia de certo com as pessoas. E aí ele recebe uma grande bolsa de estudo e dá início a esse grande movimento científico que a gente conhece como psicologia positiva, exatamente com o estudo das forças e virtudes humanas. As forças são as características positivas da nossa personalidade. Então é algo muito inovador e uma grande quebra de paradigma, Jurani, porque pela primeira vez na história da humanidade, depois dessa pesquisa, a gente tem um guia, né, que a gente chama de Guia das Sanidades, porque ele vem fazendo um contraponto ao DSM, o Guia das Doenças e Transtornos Mentais. A gente tem um guia para falar daquilo que a gente tem de melhor, as características positivas da nossa personalidade, né? Que são conhecidas como as forças de caráter. Esse estudo, que levou mais de 3 anos, com mais de 57 pesquisadores, varrendo 2.500 anos de história, né? Uma pesquisa profunda bibliográfica em livros como Bhagavad Gita, a Bíblia, o Alcorão, o Código de Ética dos Samurais, mas que também foi para a cultura pop, filmes como Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas foram avaliados, até mesmo Placa de Caminhão, né? Tudo isso foi trazendo, foi mapeando 6 virtudes que se repetiam ao longo dos anos em diversas culturas. Essas virtudes são sabedoria, humanidade, coragem, justiça, temperança, transcendência, né? E elas se desdobram em 24 forças, que são os caminhos mais fáceis para a expressão da virtude. Então, esse é um trabalho de caráter, de moral, numa cultura, né, que vive uma falência moral muito grande. Por isso que eu acho que esse trabalho é tão importante, tão fundamental para a criação dos nossos filhos, né, para as crianças, para as organizações, para as instituições, para as comunidades, para todos nós, né, porque é esse trabalho dessa construção de um bom caráter. Juliana, então nós podemos dizer que caráter e virtude, ou virtudes, elas andam juntas e trabalham para o desenvolvimento das pessoas? Podemos falar Sem dessa dúvida. forma? Podemos. Inclusive, as virtudes, elas dão o quê? Elas dão um norte para a nossa vida, elas dão um exemplo. E elas servem como uma inspiração do bem para a gente. Porque quando a gente tem exemplos virtuosos, a gente se inspira, a gente almeja ser virtuoso, a gente almeja ser bom, a gente busca o bem para a nossa vida, né? Por outro lado, se a gente só tem maus exemplos, fica difícil, né? Eu tô lendo esse livro aqui, Jurani, o livro das virtudes, né? É uma tradução, eu acho que é uma nova edição, e é muito interessante, porque logo no início, no prefácio, a pessoa conta assim, que alguém tinha feito algo de errado na cidade, e um homem muito sábio, mais velho, chega e fala assim, haja como um homem, né? Como um homem de verdade. E aí o garoto, muito
sabido, vira para ele e fala assim, sim, mas você pode me dar algum exemplo de um homem de verdade? Do que seria agir como um homem de verdade? Né? E daí você vê a importância do bom exemplo, né? Na educação e na formação das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos adultos, porque o nosso cérebro continua aprendendo sempre, né? Então a gente sempre pode aprender, a gente sempre pode buscar ser melhor, ser a nossa melhor versão. Inclusive, eu tive num congresso de neuromarketing há alguns anos e Dr. Miguel Nicoleles participou, que é um dos cientistas mais respeitados do planeta brasileiro, e ele disse que nós, independente da idade, nós continuamos aprendendo. Podemos aprender com velocidades diferentes, mas continuamos aprendendo. Sim, a neurociência, os estudos da neurociência nos tornam isso uma realidade, né? Eles trazem esse conceito de neuroplasticidade do nosso cérebro, que mostra que realmente a gente é capaz de criar novas conexões neurais a partir do aprendizado, né? E aí tem vários estudos que falam que é importante também a gente, às vezes, sair da zona de conforto, aprender coisas diferentes depois de uma certa idade, né? Como aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical, como uma forma de desenvolver ainda mais essas novas conexões. Mas todo o aprendizado nos propicia essa neuroplasticidade, essa mudança, né? Nós estamos conversando aqui pela TV Diário com Juliana Carneiro, ela é especialista em felicidade e bem-estar em comum, em forças de caráter e virtude. É professora do Rui Bin Instituto dos Estados Unidos, com braço no Brasil, e é palestrante. Juliana Carneiro, as forças de caráter, a gente aprendendo, e nós vamos já falar disso daqui a pouco, como eu posso aprender a identificar as minhas forças de caráter e virtude. As forças de caráter e virtudes, elas trazem benefícios tanto para a área profissional como para a área pessoal? Sim, muitos benefícios, tá? Por exemplo, a utilização e o conhecimento das forças, elas elevam o bem-estar, elas melhoram os relacionamentos, elas aumentam o nosso senso de sentido e propósito, elas aumentam a satisfação no trabalho, né? O Martin Seligman tem uma frase que ele diz que a melhor forma de você transformar um trabalho em vocação é utilizando as suas forças pessoais, ou seja, aquelas primeiras 5 que aparecem no resultado do seu teste via no seu perfil de forças. Ô, Juliana, as forças de caráter, elas têm alguma ligação com o estado de felicidade? Porque existe tanto o estado de felicidade como o bem-estar integral. São situações diferentes? Não, a gente usa para falar de felicidade, porque a palavra felicidade acabou ficando muito banalizada, né? Então, a gente acabou utilizando academicamente bem-estar subjetivo, né? Então, academicamente, nos trabalhos, nas pesquisas, a gente usa o construto do bem-estar científico. O próprio Martin Seligman, que lançou o primeiro livro apresentando a psicologia positiva para o mundo, ele lançou Felicidade Autêntica, né? E depois, em 2011, ele revê essa teoria e diz que não seria mais felicidade. Felicidade é um nome pouco específico para trabalhar tudo que a gente trabalha na psicologia positiva. Então, ele apresenta a teoria do bem-estar, né? É importante a gente falar aqui também, para quem está nos ouvindo, que a psicologia positiva é um movimento científico muito vivo, porque todos os seus pesquisadores estão vivos, né? E estão atualizando as pesquisas enquanto a psicologia positiva vai se desenvolvendo. Então, isso é algo muito interessante. Você falou no início, logo na primeira pergunta, sobre dar foco no positivo, certo? Forças de caráter e virtude vão nesse caminho de dar foco no que é positivo, de dar foco no que dá certo? Totalmente, né? Inclusive, porque esse estudo ele é uma grande quebra de paradigma. E quando a pessoa realiza o teste VIA, e ela pega o relatório de forças dela na mão, muitas vezes, para muitos de nós, pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de se ver pelo que a gente tem de melhor, né? Porque a gente vive numa cultura do gap, a gente está sempre pensando o que falta, o que precisa melhorar. E o estudo das forças vem e mostra para a gente o que a gente já tem de bom, de maravilhoso. Todos esses recursos psicológicos, toda essa potencialidade que as forças são na nossa vida.
Nós estamos conversando aqui pela TV Diário com Juliana Carneiro. Juliana Carneiro é especialista em bem-estar, em felicidade e em força de caráter e virtude. É palestrante, é professora do Rui Bin Instituto dos Estados Unidos, com foco, com um braço aqui no Brasil. Uma honra, um prazer imenso estar conversando com essa pessoa queridíssima, que é a Juliana Carneiro. Juliana Carneiro, nós sabemos que existem os relacionamentos intrapessoal, eu comigo mesmo, e interpessoal, eu com outra pessoa, tá? Aonde as forças de caráter entram e podem auxiliar nesses relacionamentos. Mas antes de você me responder essa pergunta, porque aí quem está vendo a gente aqui pela TV Diário pode estar perguntando, mas como é que eu vou identificar as minhas forças de caráter? Como é que eu vou saber as minhas forças de caráter? Onde é que eu posso ir buscar as minhas forças de caráter? O que é que você poderia falar sobre isso, Juliana? Vamos lá. Existe um teste, né, como eu disse, validado cientificamente pelo Instituto de Pesquisa VIA, né, que estuda há mais de 20 anos as forças e virtudes humanas, e esse teste tem uma versão gratuita e uma versão paga. Mas a versão gratuita nos atende muito bem. E se você quiser conhecer o seu perfil de forças, as suas 24 forças em ordem decrescente, onde as 5 primeiras representam quem você é, a forma como você pensa, sente, se comporta, você pode fazer esse teste, versão gratuita, que está disponível no meu Instagram, julianacarneiro.felicidade. Você vai lá na minha bio, tem um link em azul, logo abaixo da explicação sobre quem eu sou. Você clica lá, e uma das opções é Descubra Suas Forças, você vai ser direcionado para um ambiente do teste VIA, onde eu vou te dar algumas informações para você responder a 121 questões do teste, né, e fazer isso da forma mais fidedigna possível. Então, tem algumas orientações. E aí, você vai receber a devolutiva do VIA, né, que é esse relatório com suas 24 forças. Tá, agora eu identifiquei minhas forças, tá? Vamos supor que entre elas tem o amor, tem esperança, espiritualidade, pronto. gratidão. Agora, identificando as minhas forças de caráter e virtudes, como é que eu posso aplicar? Qual é o próximo passo daí, Juliana Carneiro? O primeiro passo, depois que você vê o seu teste, é a validação daquelas primeiras 5 forças que aparecem no seu resultado. E por que é importante a validação? Porque elas, como eu falei antes, elas representam a nossa digital no mundo, né? É a nossa identidade, quem a gente é, como a gente sente, pensa e se comporta. E aí você precisa reconhecer que essas forças realmente se apresentam em você, na sua personalidade, no seu jeito de ser, né? E se manifestam nesse comportamento. E aí, como é que você faz essa validação? Com perguntas. Por exemplo, essas forças, elas são essenciais para você? Elas são naturais? Quando você usa essas primeiras 5 forças, você se sente energizado, motivado? Outra pergunta que a gente pode fazer para validação dessas 5 primeiras. As pessoas em sua volta reconhecem que você tem essas forças? Né? Então, essas são algumas perguntas que a gente faz no trabalho de se conscientizar sobre esses recursos psicológicos que você tem. Vamos supor que a pessoa tenha amor, confiança, alegria, honestidade, entre as forças de caráter e virtude, você me falou, são 24, né? Se não me engano, não é isso? 24. 24, tá? Aí, no meu dia a dia, eu tendo as 5 de maior potencialidade, né? O ideal é que eu passe a trabalhar mais essas forças para que eu possa extrair o melhor de mim mesmo, vou colocar entre aspas. Sim, o ideal é que a gente que a gente ganhe consciência da utilização dessas forças, porque elas existem como recursos disponíveis em todos os momentos da nossa existência. Os bons e os não tão bons. Inclusive, quando a gente vive dificuldades, a gente usa muito mais as nossas forças em combinações muito maiores, né, para dar conta de responder aos desafios da vida. Só que o que acontece, Lorena? Às vezes a gente passa uma vida sem ter consciência de que a gente tem esses recursos. O trabalho com as forças, eu costumo dizer que ele é muito fortalecedor, muito poderoso, porque ele mostra para você aquilo que você tem de melhor e que você pode usar a seu favor da sua felicidade, a favor dos seus relacionamentos, a favor do seu trabalho.
né? Então, é muito poderoso você ter consciência disso. E aí, qual o erro que as pessoas cometem, às vezes, no trabalho com as forças? É de banalizar as forças. Então, muitas vezes, você vai pegar seu teste e vai ver criatividade, curiosidade. Você fala assim, sério que eu fiz esse teste para saber que eu tenho criatividade? Óbvio que eu tenho criatividade, claro que eu sou criativo, sempre soube que eu era criativo. E aí você banaliza, né? Então, é importante, duas coisas são importantes para esse reconhecimento. Primeiro, deixar de banalizar aquilo que você tem de melhor e começar a valorizar, entender como aquilo é crucial para quem você é e como aquilo se manifesta em tudo que você faz, né? E como você não consegue viver sem essa força. E também entender o significado das forças, né? E entender como elas se manifestam na sua vida. E como é que você faz isso? Dando exemplos, né? Buscando exemplos de utilização dessa força. Então, por exemplo, se eu tenho a bondade no topo, eu tenho que buscar exemplos. Poxa, como é que eu uso essa bondade na minha vida? Como é que essa bondade se apresenta quando eu me relaciono, né? Com meu filho, com meu companheiro ou companheira, né? Com as pessoas do meu trabalho. Né, buscar esses exemplos de utilização. É isso que vai expandindo a nossa consciência sobre a utilização das forças. É um trabalho de atenção e observação, e de profundo autoconhecimento, mas autoconhecimento com autoestima. Porque lembre-se, você está se conhecendo, mas por aquilo que você tem de melhor. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos voltar conversando com Juliana Carneiro, especialista em bem-estar, especialista em felicidade, professora, palestrante e especialista também em forças de caráter e virtude. A gente volta já no programa Mercado e Desenvolvimento.